Galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius. Sou integrante do Frog The Team. Hoje eu vim apresentar para vocês um formato que a gente já tá fazendo um tempo nos vídeos, que é sobre os lançamentos que estão vindo, né? Nas coleções, ou suportes, ou engines. A gente tá explicando um pouco e mostrando ele na prática também, builds e etc, pra gente acabar conhecendo um pouco melhor, né? Essas ideias, pra quem sabe tá montando no futuro. Porque a princípio são coisas para serem relevantes. Um tempo atrás o Matheus, o Neco, ele fez um vídeo e agora é a minha vez. Hoje para vocês o que eu vou apresentar vai ser o deck Malice. A ideia dele é ser o core principal mesmo. Separei uma build aqui para estar mostrando. Aqui eu já tô com uma build montada. Vou explicar primeiro um pouco sobre o deck. Daí depois eu falo um pouco também sobre as staples. Muitas cartas aqui vocês já conhecem. O Malice, ele é um deck que ele tá vindo na Crossover Breaks. A princípio, ele é uma coleção que ela tá pra vir pra dezembro, né? Não tiver nenhum atraso, nem nada do tipo, que esperamos que não tenha. Qual que é a ideia desse deck? Ele já chamou atenção, primeiro pela dinâmica dele das cartas. Deixa eu mostrar uma delas pra vocês, mostrar um pouco de cada. Olha só. Elas são as cartas do Alice no País das Maravilhas. Só que a Konami deu aquele raio japonizador nelas, né? Transformaram ela em todas meninas, basicamente. E jogaram pegaram uma cyberpunk, porque elas são cybers. Então acaba que elas ficam bem estilizadas e fica bem legal. Falando sobre elas em si. A primeira de todas, vamos começar pela Coelho Branco, que é a Malice P White Rabbit. A ideia dela, desse deck em si, é ser um deck que utiliza a mecânica do banimento, que é uma mecânica bem interessante, porque muito deck normalmente se aproveita da destruição, né? Ou se aproveita porque triga efeitos realmente na destruição, ou de cartas no grave. Basicamente tudo, tanto até do meta, rogue, for fun, a grande maioria dos decks elas acabam utilizando o grave. Com o banimento, ele acaba cortando um pouco nessa parte, né? Ela isola a carta no lugar separado. Claro, tem decks que vão se aproveitar, tem decks que vão acabar jogando em torno disso, mas a ideia dela é justamente dar aquela atrapalhada. A mecânica principal do deck é essa, é o banimento. Tanto das suas coisas, quanto das coisas do oponente. O banimento ele é benéfico pra ti em todos os sentidos. Vamos para o texto. A carta. Vamos lá. Você não toma dano de batalha de monstros Malice Link, né? No caso, se ele estiver apontando para essa carta. Basicamente, ela tem 3 efeitos, os monstros de main. Esse, se o monstro Malice Link aponta para elas, o efeito primário delas, e o terceiro é o da invocação. O efeito primeiro dela é esse, né? Se o monstro aponta. Você normalmente aproveita mais desse efeito no board final, porque às vezes sobra um recurso que é melhor manter em jogo, né? E utiliza nisso. Mas se você, dependendo do campo final que tu fechar, tu já não usa nem tanto. É bem relativo. A ideia dela é tu dar a normal, se você der a normal ou a especial dela, você vai descer direto do deck para o campo uma armadilha Malice setada. Que seja uma de nome diferente que do seu cemitério. Você pega, mostra ela, não tem nenhuma no seu cemitério, desceu. Agora a próxima. Essa é a White Rabbit. A próxima é o Cheshire. Como eu disse, elas são a temática do Alice no País das Maravilhas, né? O Cheshire é o gato risonho, acredito. O gato risonho mesmo. Na arte mostra um pouco ali. Qual que é a ideia dessa carta? Ela dá um follow-up legal, porque ela pode dar normal, não é a ideia dela dar normal. Normalmente a ideia dela é trazer ela do banimento, já te mostro como. Porque o deck tem essa dinâmica de você mesmo se banir das próprias coisas, né? Com várias cartas. A ideia dela é voltar do banimento, ou normal, indiferente. E quando ela tá no campo, você bane uma carta Malice da tua mão. Pode ser uma spell, pode ser uma trap, pode ser um monstro, preferencialmente, né? E com isso você dá 2 draws. Excelente, 2 draws. Yu-Gi-Oh! No momento atual, draw é incrível. Normalmente draw de graça, perfeito. Mas draw nesse caso
que é pra continuação do combo, pô, considero melhor ainda em alguns casos. A ideia dele é essa. E também ele tem aquele efeito do Link, o Link que aponta pra ele. Deixa eu ver também, né? O Link que aponta pra ele. Os links. Ele bane quando destrói isso. Ele bane quando destrói na beta. O Link tá apontando pra ele, vai lá, bate e bane o monstro do oponente. Do Shisari esse efeito. E o terceiro efeito dele, que também tem na White Rabbit, é o seguinte. Quando é banido, você pode trazer do banimento, pagando 300 pontos de vida e tu dá uma special. Algumas das cartas é como se fossem duas, porque tu traz, tu bane e ela volta. Algumas já não, porque tu não consegue fazer esse trig, mas normalmente sim. E uma vez por turno esses efeitos, né? Tu não consegue fazer um loop infinito, felizmente. Ou felizmente. A terceira é a Dormouse, que é um camundongo dormiu com alguma coisa assim. A ideia dela é bem interessante. O Link que aponta não pode ser destruído por efeito. Por efeitos de cards. Isso aí. Isso também é bem interessante. O cara dá um Dark Hole, alguma coisa assim. Vai destruir ela, vai destruir um outro de main que tiver, né? Mas os links eles se salvam. Isso é bem interessante. Como eu disse, pro board final elas são proteções a mais, por exemplo. A ideia dela é bem interessante, cara. Ela vai ser, durante o main phase, você vai banir um Malice Monster do seu deck. E se isso acontecer, os monstros Malice que você controla ganham 600 de ataque. A ideia dela é isso, da normal dela. Ou tu bane ela direto do deck, com ela você vai depender, porque tem muitas jogadas que eu vou mostrar adiante, mas normalmente você bane ela, você traz a White Rabbit, né? Porque quando ela é banida, ela se invoca, pagando 300 pontos de vida, e daí na hora que ela volta, ela seta uma trap direto do deck. E com essa trap vai depender do momento do jogo. Eu já vou apresentar elas ali. Essas são os monstros de main. Depois dos monstros de main, o que temos? Temos um campo. A princípio, não foram mostrados todos ainda. Ainda tem cartas pra vir dessa coleção. É uma coleção pra dezembro, né? Provavelmente vai vir outra spell, eu acredito. Ou quem sabe até mais uma trap. Bom, vejamos, né? Para suportes futuros, quem sabe eles fechem o conto, né? Tem muito personagem ainda para ser usado. Já existia o Chapeleiro, já existe, só que ele não tem uma sinergia legal com o deck. Ele foi lançado bem antes já. Agora esse realmente foi lançado bem mais e elas têm essa sinergia entre si. O campo, ele é excelente. Na hora que tu ativa ele vai banir uma Malice, um monstro, né? Não, Malice card, melhor dizendo, direto do deck ou do cemitério também. Tu vai ver no momento qual que vai ser melhor pra ti. Bem interessante, com isso você bane o Dormouse, com a Dormouse você traz a Rabbit, com a Rabbit você traz uma das traps e assim vai fazendo a play. É um deck que tem um volume de jogo bem legal, um volume de monstros, né? Ele, só esse momento durante o combo, eles vão invocar bastante, eles vão voltar, vão ir, vão voltar pro deck, pra mão e assim vai indo. É bem interessante. O campo, além do efeito de banir direto do deck, ele tem uma ideia legal que, se você tiver 3 ou mais traps Malice banida, de diferentes nomes, isso é importante, os monstros links que você controla ganham 3.000 de ataque, o que é bem legal. Além de ser um deck com um controle legal, ele é um deck parrudo em questão de ataque também, e isso torna bem interessante. Agora vamos para as traps. As traps, elas têm, que nem os monstros, elas têm mais de um efeito. Qual que é o efeito das traps em si? As traps, ele é um efeito opcional, que você pode ativar elas no turno que elas foram setadas, banindo um monstro Malice. Isso é bem interessante, tem que ser um face-up Malice Monster, pode ser Link, pode ser monstros de main também, que a princípio o deck concentra no Link e monstros de main, né? Até porque eles locam as 3 menininhas do main, todas elas locam pra invocação Link. Tu
O que isso é interessante? Isso é a mecânica de jogo é interessante porque tu dá normal de uma delas. Primeiro de tudo, melhor dizendo, você seta uma trap, tu dá normal de uma delas, vai dar o efeito, o cara ativa um Grayler, ativa uma Impermanence, ativa uma Ashe, ativa algo, o que tu pode fazer? Tu pode dar uma acelerada no jogo já ativando a trap, porque ela tá setada, no mesmo turno que já foi usado. Se foi setado, tu já ativa, bane o monstro, dá o efeito do monstro, normal, a HT ela perde o alvo, né? E tu ainda consegue trazer de volta o monstro na próxima chain. Isso é muito bom. Ele é um deck que não toma tanta hand trap. Ele é bem mais fácil, ainda mais nos monstros de main. Isso torna o deck em si, mesmo sendo um deck rosa, as cartas, né? Tendo uma focada nas cartas rosas, as cartas armadilhas, ainda é um deck muito rápido, porque tu pode ativar elas no turno que tu setou elas. Pô, muito bom isso, muito bom. Só seria melhor se pudesse ativar na mão, mas também aí já é demais. Vamos lá. Por exemplo, aqui elas são os monstros, são os personagens. As traps, elas são os capítulos do livro. Tem até esse nome estranho que parece um código, né? Mas não, esses códigos na história original eles são são capítulos do livro. Mali C GWC hífen 06. Nome estranho, parece um código. Com isso, você pode ativar banindo o face-up pro monstro que você controla, Malice. Essa trap, a GWC06, decorei assim, fica mais fácil. Você vai dar especial summon do Malice monstro do teu banimento ou do seu cemitério. Isso é bem interessante. E daí elas têm um terceiro efeito adicional também às traps. Pra tu ver, são cartas, são 3 em 1. Se por acaso nesse momento você estiver controlando um Lix Mali Monster, você pode ganhar pontos de vida igual o monstro que você deu Special. Por exemplo, tu dá Special, deixa eu ver qual que é o ataque mais alto. 1200 é o 1500, esse é o 1500 mesmo. Do Shisire, usando ela. Se tu controlar um Link Malice, pronto, o Shisire ele vem. E nesse momento tu ganha 1500 de vida. Isso é bom porque, honestamente, um ponto que pode ser um pouco chato é porque você está se dando auto-burn, né? Em torneios com um limite de tempo, isso pode ser não tão benéfico, porque, no Game 3 tá Game 3. Tu pega e começa a dar burn, tu pode perder no tempo, porque tu comba, volta no turno do oponente, vai lá, ele vai rolando. Não é o ideal, mas todo mundo sabe o que acontece. O que acontece? Tu perde porque você tá com menos pontos de vida. Nesse caso, o contrário também pode ser feito. Novamente, é a mecânica do jogo. Tu traz e tu ganha pontos de vida. Só que tem que ver muito, porque isso é mais uma recuperação. Porque normalmente dá é um pouco chato o quanto de vida que tu perde. Porque se tu usar os 3 monstros de main, tu já perde 900. Os links eu já vou mostrar, cada um deles dá 900 também de dano nas pontos de vida. Então, vai variar. Tu pode dar em um turno, tu pode dar 900, 800, 2.700. Tu pode se auto-infligir 3.600, 900, 800, 2.700, 3.600 de dano. Então, né... fazer o quê? Isso ainda torna justo, porque tem deck que tu faz um spam de monstro e não tem isso, então é justo. Agora vamos para o próximo, que é o Malice MTP07. Essa é uma carta bem interessante. Novamente, aquele mesmo efeito de banir para poder ativar no mesmo turno. A ideia dela é você trazer para a sua mão um monstro Malice. Isso é o efeito bom? Não, o segundo efeito dela é legal. Se você controlar um Malice Link Monster, você pode banir um card do campo. Card do campo. Pode ser teu, pode ser do oponente. Vai depender muito da variação do combo, mas a ideia principal dessa carta é deixar para banir coisas do oponente. Mas tu pode usar no teu para acelerar o teu próprio combo também. Muito boa. E a próxima é a Malice CTB11. A ideia dela também pode ser usado no mesmo turno que foi setado. Você dá um Special Summon de um Malice Monstro do teu deck. E se o seu oponente controlar 3 ou mais cards, você pode dar um Special Summon de um Link Monster do seu deck instantaneamente. Excelente! Tu já tá dando um novo volume, tu já tá trazendo os links, tu já tá podendo acessar novas jogadas. Isso é muito bom. White Queen, ele não pode atacar ou ativar os efeitos nesse turno. Só que, banido, pega, volta e segue o baile.
essas são as 3 steps por enquanto do deck. Talvez pode ter vindo mais um nesse até dezembro, né? Agora vamos para os monstros. Temos 3 Lynx Monsters. Primeiro de todos tem a Amalisk Hearts of Cryptor, que ela é a rainha de copas. Isso, rainha, princesa de copas. Algo assim, não lembro tão bem. Né? É, Queen, é a rainha. Ela é Quick. Um efeito muito interessante. A parte um pouco chata dela é que ela precisa de 3 monstros. As outras não, as outras são 2 mais. Ela é 3 mais. 3 monstros, melhor dizendo. 3 mais não é um link maior que 3. O quick dela é o seguinte, você tá dando um shuffle de baralhando, né? Uma carta Malise do deck. E tu pode banir uma carta do campo novamente. Novamente, uma coisa sua ou uma coisa do oponente. Preferencialmente do oponente, mas depende do momento. Isso é bom porque você está reciclando o teu deck. Sempre bom para tu ter mais um fôlego caso na volta, né? Porque ele é um deck que vai go first, então tu entra. No teu turno, tu pode dar esse efeito. No turno do oponente tu dá esse efeito. Tu já tá montando 2 coisas para poder usar no turno 3 para fechar o jogo. E ela tem essa questão de ajudar a fechar o jogo porque ela tem um seguinte efeito. Ela tem mais 2 efeitos ainda. O efeito desse card, ele não pode ser negado se ele apontar para um monstro. Monstro, pode ser nesse caso qualquer, não precisa ser uma Malise. A ativação e o efeito não podem ser negados, isso é sempre bom. E se ela for banida, daí tem aquela questão de pagar 900 pontos de vida, você dá a special dela e ela dobra o ataque. Ela vai de 2.500, ela vai para 5. Tá bom já. Por exemplo, 5, com mais o efeito do campo, que dá 3.000, por exemplo, já dá 8.000. E aqui, se tu der o efeito dessa menina aqui, tu ainda ganha mais 600, já dá 8.600, já fecha o jogo. Interessantíssimo. Um Link 3 com as seguintes setas, uma em cima, 2 nas diagonais. Tem isso também, o jogo ele não é um deck tão fácil de jogar porque tu tem que ter uma boa estratégia de partes que eles apontam, principalmente porque eles têm setas um pouco estranhas, mas funcionais, se você tiver uma boa localização. Aqui, agora é a Malice, a Red Hanson. Ela também é um Link 3, dela é 2 ou mais monstros, incluindo um Malice Monster. Isso é importante, todas elas pedem no mínimo um Malice. Qual que é o efeito dela? Isso aqui é interessante. Se ela apontar para um monstro, ela troca o ataque e defesa dos monstros do oponente. Isso é bom? Talvez, depende do deck que o oponente está usando. Tem muitos decks que normalmente a defesa é menor que o ataque. Tem muitos decks que a defesa é zerada e o ataque é um ataque maior. Isso é bem interessante. Ou monstros que são iguais, não vai mudar nada, mas situacional. Em alguns casos isso pode ajudar a ganhar um duelo. Isso é muito interessante. Você só pode usar até efeito de malícia uma vez por turno. Se esse card for especial summonado, você dá um search do campo. Novamente, caso teu deck como não estiver tão legal, tu pega, usa ela, ativa, traz o campo entra, ele tá banindo a faltante, né, que tu ainda não usou no teu deck, do teu turno, e vai seguindo o baile. Excelente carta. E ela tem um efeito bem interessante. Se ela for banida, também, ela paga 900 pontos de vida, ela entra e você pode banir um Cybers Monster do seu deck. Cybers pode ser qualquer um das suas engines. Daí vai da tua lista da tua decklist que tu for usar. É bem interessante também. Pode ser uma Malícia ou qualquer outro Cybers. Agora, vamos para a Malice, a Whitebinder, é a bruxa branca, eu acredito, do Alice no País das Maravilhas. Novamente, 2 ou mais monstros, incluindo um Malice. Se este card for especial summonado, essa daqui é uma carta bem interessante. O que ela faz? Se ela for especial summonada, tu pega e escolhe 3 cartas, 2 cemitérios e bane. O que tu pode usar isso? Tu pode usar para acelerar o teu combo, ou tu pode, se tu já tá com um combo legal, já foi um momento que tá tudo ok, tu pode banir coisas do oponente também. Uma tua do oponente, 3 tuas, 0 dele, 2 e etc. 2 dele, 1 tua. Então, muito interessante, né? Ele começa a deixar no teu turno, nas tuas coisas ele acelera teu combo, nas coisas do oponente ele vai tirando recurso futuro dele. E durante a main phase você pode setar uma Malice Trap do seu deck. Ou cemitério também, isso também é muito bom. Ela também vai preparando o teu turno ou o próximo.
Ela também, se ela for banida, ela paga 900 e volta e tu ganha um draw. Então, ele é um deck bom, que ele puxa muita coisa do deck pra tua mão e também tu dá draw, mais chance de ganhar interação pra usar no turno do oponente. Essas são todas as cartas do arquétipo, mas daí depois, tô usando paralelo, vou postar uma por uma, só não vou falar tanto. Paralelo, entra, traz outro igual dele. Os Bestials são livres para usar, eles não são Cybers, mas eles aceleram o banimento, né? E eles pedem geralmente Light ou Dark, então isso é bom, porque todas elas são Dark. Então isso já acelera, e eles são usados mais para efeitos de link, para trazer os links, né? Porque os links eles pedem uma lista, mas depois é monstro, é diferente. Dimension Shifter, chato, muito chato, mas quando tá a seu favor, excelente cara. Usando uma carta Mathmech pra dar um monstro a mais, né? Totalmente opcional qualquer uma dessas cartas, porque aqui vai da sua decklist. Essa, dentre as que eu achei, durante as misturas que eu fui fazendo, é a decklist que eu mais gostei. HT, Ash, obrigatório, basicamente todos os decks. Imp Minamial, novamente mais um. Doodscaper mais um, também. Isso aqui é tudo para ir dando volume de jogo. Signet, busca qualquer uma das Males ou outros Cybers. Sarcófago bom, porque ele também inicia o campo, ele faz o papel do campo, basicamente. Terraformas para puxar o campo. Khalid, se proteger. Impermanence, novamente, para poder usar os efeitos dela também. Vamos lá. Aqui, porque estão esses dois caras, uma fusão XYZ, se o deck dá restrição em Link, simples, o boss monster do deck, ele é o Firewall. Depende do combo, tem duas variações de combo. Um deles é usar o Firewall. Tu, com o efeito Firewall para upar o ataque dele, tu pega e manda esse cara. Esse cara no turno do oponente, tu vai usar para dar um negate de spell, eu acredito. Ou trap também. Interessante. Ele é quick, pronto. Tu bane ele do cemitério, nega. Aqui, o Aggregator, mesma coisa. Daí, no teu primeiro turno, tu faz isso. Tu pega e manda a fusão. No turno do oponente, quando ele ativar uma coisa chata, tu pega e manda esse cara aqui, quick, novamente. E cadê o efeito final dele? Aqui, ó. Se este card foi enviado para o cemitério, você escolhe um card com a face para cima no campo e nega seus efeitos. O que é legal isso daqui? Card. Tu dá em campo, tu dá em spell, tu dá em trap, tu dá em monstro. Muito bom esse cara, o Aggregator meteorológico é excelente. Tem o outro Firewall padrão, né? Também pode ser muito útil. Esse Code, excelente. Aqui, SP, também uma ótima carta. Aqui o Mago do Esguicho é legal porque ele vai trazer uma das malhas, geralmente, para tu poder usar como recurso. E temos também o Lagartose Abatido. Ele não é um Cybers, mas o legal dele é usar o banimento que ele dá. O Decode e mais um Lingaribo, porque Link 1 eles vão ser úteis em certos momentos, principalmente quando estiver usando o Shifter, porque o Shifter ele bane tanto coisas suas quanto do oponente, né? E dessa build que eu estou usando no momento é essa. Quem quiser repetir, mostrei card por card, aqui estão todos eles. O princípio pra mim é a que deu mais certo, estou gostando bastante de jogar com o deck.